e também algumas aplicações desse texto. Quando Jesus ele traz essa parábola, ele está falando com a liderança do povo judeu. Ele fala com a liderança religiosa, ele fala com os saduceus, ele fala com os fariseus e fala com os líderes religiosos daquele momento. E no início de ano, para a gente é muito pertinente a gente tomar esse tempo, investir esse tempo que estamos investindo nesses 12 dias propostos pelo nosso pastor, para que nós possamos, nesses 12 dias de cultos das primícias, o que são primícias? São as primeiras coisas. Nós possamos ofertar nesses 12 primeiros dias, 12 dias de cultos ao nosso Deus, crendo que essa oferta das primícias resultará em bênçãos ao longo de todos os 12 meses. E eu creio assim. Na verdade, eu digo para vocês, na minha conta, 12 dias de culto deveriam, na verdade, corresponder a 12 mil anos de lucro para a gente. Por quê? Porque a palavra diz que um dia na casa do Senhor vale mais do que 1000 no outro lugar. Então, quando eu quero ganhar tempo, eu não deixo de vir ao culto. Quando eu quero ganhar tempo para o meu trabalho, para os meus projetos pessoais, para outras atividades, o que eu faço? Eu venho ao culto porque eu sei. Quando eu venho ao culto, eu estou ganhando tempo, porque esse tempo investido aqui corresponde a 1000 investido em qualquer outro lugar. Então, 1000 horas aqui, 1 hora aqui, corresponde a 1000 horas em outro lugar. 2 horas aqui, corresponde a 2000 horas em outro lugar. Então, vale muito a pena nós começarmos com essa consciência de que estou oferecendo os primeiros dias do ano em culto a meu Deus. Mas a gente precisa saber, obviamente, que quando nós priorizamos o nosso Deus, ele também nos prioriza. E esse é o coração da mensagem que nós temos para compartilhar com vocês nesta noite, que é essa necessidade de reconhecer a soberania de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Começamos 2026 e precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre todas as áreas da nossa vida. Mas vamos à interpretação teológica. Quais são os principais elementos dessa parábola? Primeiro, o proprietário da vinha. O texto começa dizendo que havia um proprietário, o dono das terras. Quem é ele? Nessa vinha, ele representa, ou nessa parábola, o proprietário da vinha representa Deus, o Pai. Quem é a vinha? Ou o que é a vinha? A vinha representa Israel. E por extensão, a igreja, e daqui a pouco vocês vão entender por que a vinha representa a igreja. Quem são os lavradores? Eu já disse para vocês, os lavradores são os líderes religiosos. Naquele tempo, os líderes religiosos de Israel. Quando a parábola foi dita por Jesus, ele falava diretamente, confrontava diretamente os líderes religiosos em Israel. Quem são os servos que foram enviados? A parábola disse que o dono da terra, o dono da vinha, ele deixou tudo preparado ali e ele arrendou aquela terra para os lavradores. Já dissemos que esses lavradores representam aqui os líderes de Israel. Mas que no tempo, mas para buscar a parte que lhe cabia daqueles frutos. E quem são esses servos? Esses servos representam os profetas do Antigo Testamento. Eu sei que aqui nós temos uma igreja, uma congregação de leitores e estudantes da Bíblia. Vocês certamente já estudaram profetas maiores e menores, e vocês certamente vão se lembrar que muitos daqueles profetas, quando traziam a palavra de Deus, traziam a palavra de cobrança, de correção, de confronto ao povo, ou aos reis, ou aos líderes de Israel, o que acontecia com eles? Eles eram maltratados e muitos deles foram mortos, tal qual diz a nossa parábola. Então, a parábola, quando ela fala dos servos, ela se refere aos profetas do Antigo Testamento. A morte do filho, ou quem é o filho? O filho do proprietário, ele manda primeiro os servos. Manda 1, manda 2, manda 3, todos são mortos. Depois manda vários outros, eles também são maltratados e mortos. Então, o dono da vinha decide, eu vou mandar o meu filho. Porque se eu mandar o meu filho, não é possível, né? Eles vão respeitá-lo. Então, ele manda o filho. Quem é o filho? O filho é Jesus. O filho é Jesus, o Messias. E vem o filho, mas o filho também, eles não respeitam o filho também. Eles também matam o filho, e a morte do filho, ela simboliza a crucificação
iminente de Jesus. Quando Jesus profere essa parábola, ele sabia que estava prestes a ser crucificado, porque se você continuar lendo o texto, você vai ver que aqueles líderes religiosos entenderam que Jesus estava os confrontando, e por isso eles procuravam uma oportunidade para matá-lo. Então, a morte do filho simboliza a crucificação de Cristo. E quem são os novos lavradores? Vocês lembram que esses lavradores fizeram tudo isso, inclusive mataram o filho, mas então veio o dono da vinha. E o que ele fez? Jesus fez essa pergunta. Quando vir o dono da vinha, o que ele vai fazer? O dono da vinha vai tirar desses lavradores maus, vai tratar eles cruelmente também, e vai tirar deles a vinha, e vai dar para outros que o entreguem o fruto no tempo certo. Uma vez que Israel perdeu esse lugar de vinha, uma vez que Israel perdeu porque maltratou os profetas, porque crucificou e matou o Filho de Deus, e perdeu o seu lugar como vinha, como aquele povo de quem Deus havia decidido, a partir desse povo, abençoar todas as nações da terra. Se você vai em Gênesis 12, quando o Senhor chama Abraão, o Senhor faz várias promessas a Abraão, mas uma delas é: eu abençoarei a partir de você todas as famílias da terra. Era esse o papel de Israel, mas Israel se tornou um povo de religião exclusivista, de um Deus exclusivo. Israel não evangelizou, Israel não compartilhou o seu Deus com outros povos, e até hoje, quando você olha para o judaísmo, embora seja uma das religiões mais antigas, mais conhecidas da história, é a religião que tem o menor número de adeptos. Por quê? Um judeu original, um praticante original do judaísmo, para sê-lo, precisa ser judeu ou descendente de judeu. E eles não evangelizam, eles não, obviamente, desde sempre trataram Deus como um Deus exclusivo deles, mas não era esse o propósito de Deus. Por isso, o que Deus faz? Deus tira a vinha deles e dá a vinha a outros. Quem são esses outros? São a igreja. Nós somos, então, a vinha. A igreja, ou os novos lavradores, eles representam essa vinha. É interessante que nós tanto somos, agora tanto representamos a vinha, lembra que Israel representava a vinha? Agora a igreja representa a vinha, e na igreja também estão os lavradores. Agora, o que acontece? Há uma expectativa em relação a esses lavradores. Quais são as mensagens teológicas centrais dessa parábola? A primeira é que haverá, ou já houve, julgamento sobre Israel. O julgamento sobre Israel, o julgamento de quando o pai veio e tirou a vinha deles, na verdade, lá na cruz do Calvário, eles já perderam a vinha. Mas no ano 70, depois de Cristo, no ano 70, Jerusalém, então, é invadida e toda Jerusalém é destruída e os judeus são dispersos pelo mundo todo desde o ano 70. Então, eles já receberam a punição de que trata essa parábola. A segunda mensagem teológica central é a rejeição do Messias. Eles também já rejeitaram o Messias. A terceira mensagem central é a continuidade da história da salvação. A história da salvação começa com Israel, mas porque Israel rejeitou, ela não termina, ela não é interrompida porque Israel rejeitou. A história da salvação continua, aleluia, com a igreja. E a igreja avança, a despeito das dificuldades, das circunstâncias. A igreja avança por todo o mundo conhecido, a igreja continua avançando, o evangelho continua sendo pregado. Por quê? Porque Deus, ele tem um plano de salvação. E quando Deus planeja, não há quem possa frustrar os planos do nosso Deus. E eu gosto de saber disso, porque lá em Jeremias, ele fala pessoalmente conosco e diz assim: eu mesmo tenho planos para você. Eu mesmo tenho planos para o João, que sou eu, mas ele tem planos também para cada um de vocês. E ele diz o seguinte: embora você não seja tão bom assim, João, quanto você pensa que é, embora vocês aqui de Barão Geraldo, irmãos, não sejam tão bons quanto vocês pensam que são, embora vocês não sejam tão bons assim, e porque vocês não são tão bons, porque eu não sou tão bom, eu penso o seguinte: bom, os planos de Deus devem realmente incluir alguns castigos para mim ali, porque eu sou um pecador, eu mereço ser castigado, né? Mas ele diz: não, embora você mereça o castigo, embora você mereça o mal, os meus planos são de bênção.
Os meus planos são para te fazer o bem e não o mal. Por quê? Porque Deus é um Deus misericordioso. E a misericórdia impede que nós recebamos os castigos que nós merecemos. E Deus é um Deus gracioso. E a graça possibilita que nós recebamos as bênçãos que nós não merecemos. Aleluia! Eu não sei quanto a você, mas isso alegra o meu coração. Eu disse que é uma aula, mas vocês podem dar aleluia. Vocês podem dar glória a Deus. Eu não tenho problema com isso. Se vocês fizerem barulho demais, eu paro de falar e espero para a gente continuar. Mas pode se alegrar na presença do Senhor, pode louvá-lo, aleluia, se essa palavra fizer sentido para você e se o Espírito Santo falar-lhe pessoalmente. Eu não sou animador de púlpito e não é esse a minha função. Eu sou um ensinador da palavra, mas eu gosto de saber que a palavra está fazendo sentido para a igreja. Então, se você não está entendendo nada, faça como a irmã da minha igreja. A irmã Áurea tem 80 e tantos anos e ela diz: irmão João, entendi nada. Então, se você não entendeu nada, e ela diz no meio da aula, que eu volto e explico de novo. Mas se você entender e se você se alegrar com isso, pode louvar ao nosso Deus, que ele é digno de honra, de glória e de louvor. Mas voltemos aqui. Qual é a aplicação contemporânea? Perdão, ainda falta uma mensagem teológica central. Eu falei do julgamento sobre Israel, falei sobre a rejeição do Messias, falei sobre a continuidade da história da salvação, e a última mensagem teológica central é a mordomia e prestação de contas. Os lavradores são mordomos, eles cuidam de uma vinha que não é sua. Nós somos mordomos. O que faz um mordomo? O mordomo cuida. Originalmente, os mordomos surgiram para cuidar das casas dos reis e dos nobres, originalmente. Agora, depois, esse papel do mordomo, ele foi se expandindo e a palavra mordomo também passou a ser utilizada para administradores. Um administrador, ele administra o negócio dos outros. Quando a empresa é muito bem sucedida, o que acontece normalmente, o fundador da empresa, em algum momento, ele e a família vão para o conselho daquela empresa e fica, então, os executivos. E entre aqueles executivos se elege um CEO, ou se elege um presidente, na verdade, mas se elege democraticamente. Na verdade, realmente o conselho é que elege, é que escolhe um presidente, e esse presidente vai administrar aquela empresa em nome da família. A gente chama de CEO, né, um nome bonito, ou chama de presidente, ou diretor-presidente, mas na verdade ele é o mordomo. Ele é o mordomo daquela empresa. Por quê? Porque ele está administrando um negócio que não lhe pertence, um negócio que pertence a outro. E nós precisamos entender esse conceito, por quê? Porque nós temos que lembrar que tudo que nós temos, tudo que nós somos, nada disso nos pertence. Se você é um servo de Cristo, se você é um servo de Cristo, se você tem um Senhor, se você tem um dono, se você foi comprado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, você não é teu. Você não te pertence. O seu nariz não é seu. Você não faz o que dá na sua cabeça. Por quê? Porque você tem a palavra de Deus que te orienta e diz: é assim, é por esse caminho que você deve andar se você é servo do Senhor. E se você o é, você sabe que o dinheiro que você tem não é teu. A casa que você tem não é tua. Os bens que você tem não são teus. E me alegra o coração, sabe por quê? Porque daqui a pouco nós vamos fazer a declaração de imposto de renda. Na minha declaração de imposto de renda tem direitos e tem obrigações. Tem bens, direitos e obrigações. Eu fico feliz, sabe por quê? Toda vez que eu faço a minha declaração de imposto de renda, eu lembro. Tem bens, direitos e obrigações. Os bens são dele, glória a ele. Os direitos são dele, glória a ele. As obrigações também são dele. As obrigações também são dele. E como bom mordomo, todas as vezes que eu assumo alguma obrigação, que eu faço algum compromisso, que eu compro algo, que eu assino um contrato, assumo uma conta, fazendo isso sob a direção dele, como bom mordomo, eu faço com a segurança de que as obrigações são dele. Eu morava num apartamento em Campinas, eu sou de Belo Horizonte, há 20 anos, 25 anos eu vim com minha esposa e um filho para Campinas por conta do trabalho, e daí nós viemos morar num apartamento em Campinas, mas eu e minha esposa sempre quisemos ter uma casa para que os nossos filhos crescessem numa casa, porque nós crescemos em casa e a gente gosta da ideia de morar em casa. E daí nós, obviamente, fomos orar a Deus sobre isso. Ele nos permitiu, inicialmente, comprar uma casa em Valinhos, e nós compramos uma casa lá em Valinhos. A gente estava muito feliz, convidamos o pastor Flausilino, que então era o nosso pastor ali na Vila Nova, para ir orar conosco e nos abençoar na nossa casa nova.
O pastor Flauzino vai nos fazer essa visita, ele chega lá, nós estávamos felizes da vida, porque assim, a gente morava num apartamento, eu acho que, sei lá, de 90 metros quadrados, mudamos para uma casa de 150 metros, imagina, quase o dobro do tamanho do apartamento, a gente estava feliz da vida com isso. E o pastor Flauzino, ele vai, o pastor Flauzino, assim, é muito querido nosso, nós, obviamente, além de tê-lo como pastor, temos ele como amigo, ele vai na nossa casa, e daí, antes de orar, estava ali eu, minha esposa, nossos filhos e o pastor Flauzino e a Maria do Carmo, a esposa dele, para orar. Ele olha assim para minha esposa e fala assim: ô Sueli, você está feliz com essa casa? Ele fala: pastor, eu estou muito feliz. Ele fala: então, irmã Sueli, eu tenho um negócio para te dizer. Ela diz: nem vem, pastor, nem vem, pensando que ele fosse dizer algo ruim, né? Nem vem. Algo ruim no sentido de que... Mas o que ele disse foi isso mesmo. Ele disse: olha, eu tenho uma notícia para você, não é essa casa que o Senhor tem para vocês. Ele tem uma casa muito melhor. Muito melhor. E daí, nós recebemos aquela palavra e ficamos com aquela palavra no coração. Lembra que eu disse que eu comprei uma casa em Valinhos? Essa que o pastor foi lá? Então, eu tinha pago 10% da casa. Dei um sinal de 10% para o proprietário da casa. Ele tinha um compromisso de, em 4 meses, conseguir os documentos para que eu pudesse liberar parte do meu fundo de garantia e financiar a outra parte, e daí quitar a casa. Estava tudo planejado, daria para fazê-lo. Mas o que acontece? Nós moramos 5 anos na casa e o proprietário nunca conseguiu a documentação. E é claro, à medida que passou 1 ano, 2, 3, a documentação não vinha, eu me lembrava da palavra do pastor Flauzino: não é essa casa que Deus tem para vocês. Ele tem uma muito melhor. E eu fiquei 5 anos, depois de 5 anos, eu deveria ter me tocado antes, né? Eu não me toquei. Falei: quer saber, Sueli? Vamos procurar outra casa para comprar. A palavra que nós temos é essa, que não é essa casa aqui, é outra, então vamos procurar outra. Nós começamos a procurar outra casa para comprar. Procurei o proprietário da casa que eu morava e falei: meu amigo, olha, chamava Oswaldo, 5 anos, você não conseguiu a documentação, acho que você não consegue mais. Ele falou o seguinte: olhando para o valor que eu te paguei, se dividirmos em 60 meses, que é o prazo que eu já morei aqui, não paga um aluguel mensal. Então, vou fazer o seguinte: eu vou procurar outra casa, eu conseguindo, eu te devolvo a sua e tudo bem. Nesse procurar casa, eu acabei não conseguindo encontrar uma casa com documentação que eu precisava financiar a parte. Daí o que eu fiz foi, compramos um terreno e nós começamos a construção. Quando começamos a construção, eu gosto de planejar, tá, gente? Na verdade, eu por muito tempo fui gerente de projetos. Gerente de projeto planeja, mitiga, planeja, analisa os riscos, prevê os riscos e planeja, obviamente, para mitigar aqueles riscos. É o que eu fiz grande parte do meu trabalho na minha vida. Então, o que eu fiz? Obviamente, fiz um plano. Meu plano dizia o seguinte: João, você tem grana para construir os 2 pavimentos. É um sobrado, então você tem grana para construir os 2 pavimentos. Legal? Legal. Fui lá e nós começamos a construção, construímos os 2 pavimentos. Quando estava próximo de chegar no 2º pavimento, o dinheiro estava próximo de acabar, o que eu fiz? Procurar o banco para fazer um financiamento. Estava bem empregado, tinha um bom salário, tinha uma boa ficha, né? Então eu sabia, bom, não vou ter problema para fazer o financiamento. Mas aí o que acontece quando eu fui financiar? Sabe o que eu descobri? Eu descobri que naquele local que eu morava, da forma que a incorporadora fez o registro do imóvel, ela registrou uma única matrícula para 183 terrenos. Então, o que acontece? Não existia uma matrícula individualizada. E o banco só faz um financiamento para você se você tiver uma unidade individualizada. Por quê? Ele vai colocar aquilo como garantia do empréstimo que ele está fazendo para você. E você só consegue individualizar depois que você constrói. Eu precisava do dinheiro para terminar a construção. Depois de construído, eu não preciso mais do dinheiro. Então, eu não consegui o financiamento. Eu não consegui o financiamento. O que eu fiz? Chorei, fiquei desesperado, falei: e agora? Vamos parar a construção? Vamos vender algo? Não, sabe o que eu fiz? Eu fui orar. Fui orar e disse assim: Senhor, eu creio na palavra que nós recebemos do pastor Flauzino e vejo a tua mão conduzindo toda essa situação. E por conta disso, Senhor, nós empreendemos algo que é muito maior do que nós. Eu sei que é maior do que nós, porque a palavra que nós recebemos é que seria algo realmente muito melhor. E, queridos, o fato é, o Senhor nos permitiu recursos para terminar a construção. Em 4 anos, nós fizemos desde a aquisição do terreno, então em 4 anos nós tínhamos a nossa casa pronta, na verdade, perdão, em 3 anos nós tínhamos a nossa casa pronta, e sem dívida. Eu não consegui financiamento, mas consegui construir a casa sem dívida. Sem dívida. E eu poderia contar uma série de detalhes para vocês de como Deus moveu. Eu trabalhava na Lucent, que ficava onde fica a Samsung, na Dom Pedro. A Lucent foi adquirida pela Alcatel. Eu tive que ir para São Paulo, mas para ir para São Paulo a empresa pagou um belo dinheiro para a gente mudar para São Paulo. Na verdade, eu não mudei. Eu me hospedei em São Caetano
porque a Alcatel ficava em Santo André, eu me hospedei em São Caetano durante a semana e vim no final de semana para casa, mas recebi o dinheiro da empresa que todo mundo recebeu para estar presencial todos os dias lá no escritório da empresa. E foi um belo dinheiro que já deu para eu continuar a minha obra. Depois disso, mais um tempo, eu acabei sendo demitido da empresa e não fiquei desesperado por isso, porque o meu acerto deu para eu concluir a obra perfeitamente e o senhor me abriu uma outra porta na época, na GE, e eu continuei bem empregado, uma bela casa construída, sem nenhuma dívida, e a fidelidade de Deus demonstrada na minha vida para testemunho, honra e glória do Senhor, uma vez mais. E não faço isso para me engrandecer, mas faço para falar-lhes da fidelidade de Deus. Eu morava num condomínio, a primeira casa era num condomínio de terrenos de 250 metros, lá em Valinhos, como disse para vocês, tinha uma casa de 150 metros. Eu moro num condomínio que o meu terreno deve ser o menor, tem 490 metros, a minha casa de construção tem também praticamente isso, 490 metros. Quando o arquiteto trouxe o projeto original, tinha 600 metros, eu falei, mas você é maluco? Eram 3 pavimentos e 600 metros. Eu falei o seguinte, vamos combinar. A minha esposa era designer de interiores, então ela gosta muito, na verdade, o projeto é praticamente dela, o arquiteto fez, porque o arquiteto, ele é arquiteto engenheiro, precisava assinar o projeto, mas ele fez, com todas as orientações dela. Eu falei o seguinte, o projeto vai ser da Sueli, da minha esposa, os cortes no orçamento são meus. Então, a minha casa, projeto da minha esposa, corte meu. Então, dia 600 metros, eu falei assim, me traz um projeto com no máximo 300 metros. De 600 reduz pela metade, 300 metros. Me trouxeram um projeto com 400 metros. Falei, tá legal, vamos seguir com os 400. Quando você vai construir, aqui, se puxar, aqui fica melhor, se abrir, melhor, você vai, no final, quase 500 metros de construção. Uma bela casa, para a glória, honra e louvor e fidelidade do Senhor. Ele prometeu. Queridos, eu estava feliz na de 150 metros. Eu estava feliz no condomínio de terrenos menores. Eu estava feliz no condomínio onde, obviamente, a vizinhança tinha um poder aquisitivo menor. Eu estava muito feliz com isso, não tinha problema com isso. Sabe por quê? Nos primeiros 20 anos da minha vida, eu vivi numa favela em Belo Horizonte, chamada Favela da Ventosa. Aqui você chama de comunidade, desculpa, aqui é chique, né? Aqui em São Paulo chama de comunidade. Não, lá eu chamo de favela mesmo, Favela da Ventosa. E sim, eu morei muitos anos, na minha infância, numa casa que não tinha piso. A gente chamava de terra batida, não tinha piso. Agora, a Bíblia disse que Deus, ele tira o pobre lá do monturo. Sabe o que é monturo? Monturo é aquele lixão onde as crianças vão buscar alguma coisa. Eu já estive lá no monturo. Ele tira do monturo e coloca entre os príncipes. A palavra diz que ele faz isso. Então, eu venho falar-lhes da fidelidade desse Deus. Eu não sei onde você está. Eu parti do monturo. E louva a Deus, porque estou muito bem. Eu não sei onde você está. Se o seu ponto de partida é melhor do que o meu, eu quero dizer o seguinte, meu Deus pode te levar muito mais longe. Muito mais longe. Eu sempre digo aos meus filhos, eu digo, olha, essa foi a minha plataforma de lançamento. Mas eu fui lançado com a propulsão da fé em Deus. Eu fui lançado com o poder da palavra de Deus. Eu fui lançado com a fidelidade de um Deus que promete e não falha. Eu disse para eles, vocês têm uma plataforma de lançamento muito melhor que a minha do ponto de vista de estrutura física e financeira. Mas não se esqueça que o poder é de Deus. Não se esqueça que é Deus quem nos leva muito mais além do que aquilo que nós pensamos. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia! E eu só estou ainda nas mensagens teológicas. Eu tenho 14 páginas, eu estou na primeira, tá? Para vocês, mas eu não vou. Calma, até meia-noite, então talvez eu consiga apresentar 7 das 14 páginas. Brincadeira, eu já estou terminando. Eu quero só falar com vocês rapidamente da aplicação contemporânea. Já falei, então, a última mensagem teológica central é mordomia e prestação de contas. Quando ele te colocar num condomínio de luxo, quando ele te colocar numa casa muito melhor do que você já teve, não esquece que ele é o seu Deus, não. Não esquece que ele é seu Deus. Deixe seu vizinho saber que você é servo do Senhor. Deixe seu vizinho saber que a sua casa é um local de bênção. Sabe por quê? Porque as pessoas assim, de um poder aquisitivo melhor, parece que está tudo bem com elas. Mas quando você se aproxima, você vai descobrir famílias destruídas.
Você vai descobrir casamentos falidos. Você vai descobrir empresários falidos. Você vai descobrir vidas detonadas que precisam de Cristo. Tem gente chorando no Alphaville. Tem gente chorando terrivelmente dentro de uma Ferrari. E alguém às vezes diz, eu prefiro chorar numa Ferrari do que chorar num Fusca. Querido, eu já tive um Fusca sem assoalho, com assoalho furado, mas eu era tão feliz. Eu prefiro ser feliz num Fusca do que chorar numa Ferrari. Nada contra ser feliz numa Ferrari. Nada contra ser feliz num Jaguar. Nada contra ser feliz num carro. Nada contra. Mas eu prefiro, aleluia, ter Jesus no meu coração e viver bem com aquilo que ele me conceder. Agora, eu sei que ele concede muito mais do que a gente pede ou pensa. Eu sei que muitas vezes nós limitamos o nosso Deus. Eu sei que a nossa ignorância da palavra ou a nossa desobediência à palavra é que nos limita. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, eu sugiro que vocês leiam depois. Vocês vão ver o seguinte: os versículos 1 até o versículo 14 de Deuteronômio 28 tem uma série de bênçãos para quem? Para quem obedece, ouve atentamente a palavra de Deus. Uma série de bênçãos, versículos 1 ao 14. Agora, sabe o que acontece do versículo 15 ao 65? Depois vem 54 versículos de maldição para quem não obedece à palavra de Deus. Muitas vezes você não está vivendo uma vida de bênção. Sabe por quê? Você ignora a palavra. João nem nunca li esse texto. Dá uma lida lá. Quem sabe as coisas não estão bem para você porque você está deixando de receber as bênçãos e está recebendo as maldições. João, eu sou crente. Querido, a palavra de Deus, ela funciona para o crente e para o não crente. A palavra de Deus é que nem lei da física. Lei da física. Se um maluco crente, batizado com o Espírito Santo, pular do 20º andar de uma torre, de um prédio, ele vai espatifar lá no chão. Se um maluco ateu fizer a mesma coisa, ele vai espatifar lá no chão. Se um maluco ateu, que não crê na palavra de Deus, que não crê em Deus, receber a palavra de Deus como uma orientação para a sua vida e colocar em prática, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser abençoado. Não, mas ele é ateu, mas ele recebeu a palavra. Ele obedeceu a palavra. Ele até não crê no Deus da palavra porque ele ainda não o conhece. Ele ainda não o conhece, mas ele obedeceu a palavra. É simples. É conhecer a palavra e colocá-la em prática. Agora, nós crentes, muitas vezes, nós não colocamos em prática. Nós não colocamos, ou nós não conhecemos. Nós não conhecemos. É lamentável, mas sim, existem muitos crentes que passam a vida inteira na igreja e não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia. Sabe o que acontece? Você perde as bênçãos que estão na Bíblia. E você recebe condições. Você não lê, você não obedece. Mas voltando rapidamente, quais são, então, a aplicação contemporânea para os nossos dias? Primeiro, advertência contra a infidelidade e falta de frutos. Lembra, o que buscava o dono da vinha? Simples, ele quer, no tempo certo, ele quer os frutos. Ele quer os frutos. Ele fez um investimento enorme na vinha. Eram suas as terras. Ele construiu a cerca como sinal de proteção. Ele construiu o lagar. O lagar é o lugar onde as uvas são pisadas para fazer o vinho. Isso é um símbolo de que o trabalho que nós fazemos, ele não tem resultado só nessa vida. Ele pode ter um resultado eterno, ou certamente ele terá um resultado eterno se nós o fizermos com a bênção de Deus na nossa vida. E eu gosto de ensinar a palavra de Deus, sabe por quê? Eu tenho convicção que nós vamos chegar lá no céu muito em breve e eu vou encontrar vocês lá. E alguns de vocês vão me procurar e falar, João, você lembra aquela primeira vez que você foi lá em Barão? Falei, lembro, foi uma quarta-feira à noite e vocês estavam preocupados porque quinta-feira vocês tinham que trabalhar e eu preguei até meia-noite. Eu lembro disso. E daí o que acontece? Alguns de vocês vão dizer, João, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu criei, João, na palavra que eu ouvi. Era canta lá abaixo, eu criei. E porque eu criei, João, eu coloquei em ação. E, João, você não sabe o milagre que Deus fez na minha vida a partir daquela noite. Eu sei que isso vai acontecer, então lá na eternidade eu terei esses frutos. Para quem gosta de finanças, e é uma área que eu gosto bastante, finanças, negócio, é uma área que eu gosto bastante, tem um irmão nosso que era um industrial nos Estados Unidos. O nome dele era Ransom Julian Letourneau.
Esse homem montou uma empresa que fabricava equipamentos pesados, tipo esse que a Caterpillar fabrica. Equipamentos para mineração, essas grandes escavadeiras que a gente vê. Ele começou a fabricar esse negócio. Só que ele era um crente. Como ele era um crente, sabe o que ele fez? Você dá dízimo de quanto? De 10%, é isso? Então, o Ransom decidiu o seguinte: eu vou dar dízimo de 90%. E ele dava dízimo de 90%. Começou pequeno, mas desde sempre dizimando de 90%. E foi crescendo. O povo falava: ô Ransom, você é doido? Como que você dá dízimo de 90%, rapaz? O dízimo é 10%. Fica com 90% para você. Ele disse: rapaz, não é sobre quanto fica comigo, nem quanto eu dou para Deus. É sobre quanto Deus me abençoa. Isso foi até o ano de 69, quando o Ransom morreu. Quando ele morreu, ele já tinha vendido uma divisão dele para a Caterpillar, e depois a outra divisão, a família continuou tocando, depois a divisão se juntou a uma empresa americana também chamada Joy Manufacturing, depois em 2011, a Joy Manufacturing, que teve origem lá na empresa desse irmão que eu falei para vocês, ela foi vendida para uma empresa japonesa chamada Komatsu Mine, uma empresa de mineração, por 3,7 bilhões de dólares. 3,7 bilhões de dólares, um negócio que quando ele começou, o ano que ele mais faturou ali no início dele, assim, parece que foram 30 milhões de dólares. Mas Deus foi abençoando, abençoando, abençoando. Por quê? Porque esse irmão decidiu que ele não ia dizimar 10, ia dizimar 90. O pastor Rick Warren, que é pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, ele também é um desses que dizima 90% de tudo. Desde sempre, ele resolveu dizimar 90%. Ele conta cada testemunho maravilhoso. E às vezes a gente tem dificuldade para dizimar 10. Nós estamos falando de primícias. Primícias nem dízimo é. Primícia são as ofertas das primeiras coisas. Por que elas são importantes? Porque essas ofertas das primeiras coisas, elas nos ajudam a nos posicionar nesse primeiro ponto aqui de aplicação contemporânea. Advertência contra a infidelidade e falta de frutos. A infidelidade é o seguinte: o fruto está acontecendo, só que você é infiel. Você não oferta, você não dizima. E, queridos, o que acontece? Eu nem pastor da igreja de vocês sou. Problema dele, problema do seu pastor, se você não oferta e não dizima. Problema do pastor Hélio, não é meu. Eu sou professor da escola dominical. Mas sabe o que acontece? Eu aprendi, quando eu ganhava uma mixaria, eu aprendi a dizimar. E sabe o que acontece? Faz um bom tempo na minha vida que eu não ganho uma mixaria mais. Quando eu vim para Campinas, eu trabalhava em Belo Horizonte, mas trabalhava numa empresa americana que tinha uma joint venture com os Minas. E quando eu vim para Campinas, eu ganhava um bom salário ali. Eu vim para Campinas para ganhar 3 vezes o meu salário. Eu falei: que lugar maravilhoso, imagina, um lugar que paga 3 vezes o meu salário. Estou indo já, né? E deixa eu contar para vocês uma coisa. Naquele momento, queridos, honras e glória ao nosso Deus, tá? Eu conto isso para dizer o seguinte, ó. Se você quiser ir na minha origem você vai ver uma pobreza horrorosa. Pais alcoólatras. Uma casa onde a miséria reinava. Aleluia! Até que Cristo chegou lá. Até que eu conhecia Jesus por causa de um colega que era filho do regente e me levou para a igreja. Depois minha mãe, depois minhas irmãs, depois a família foi conhecendo a Cristo e a história foi sendo transformada. Mas o que acontece? Eu conto isso para vocês, não é para me engrandecer, não é para me engrandecer, mas é para dizer para vocês: o nosso Deus é fiel. Eu aprendi a dizimar na mixaria. Quando eu ganhava mixaria, eu aprendi a dizimar. E aí eu não tenho dificuldade para dizimar se o dízimo é R$10. Mas se for 1.000 também eu não tenho dificuldade. Às vezes vem um bônus muito legalzinho, né? E a gente não tem dificuldade também de dizimar. Por quê? Porque nós aprendemos que tudo é do nosso Deus. E quando você é fiel, aleluia, a janela do céu se abre sobre você. É só uma janelinha. Eu não sei o tamanho da janela da sua casa, né? As janelas da minha casa são proporcionais ao tamanho da casa. O pé direito tem 3,60 m. Então você imagina o tamanho da janela, né? Na verdade não é janela, é um vitrô que vai dos 3,60 m até embaixo. Eu não lembro mais o tamanho, mas é proporcional. Imagina você o tamanho da janela do céu. Ele abre a janela do céu sobre você e te abençoa com bênçãos que você não tem onde armazenar. Mas peraí, como assim? Ele abençoa com bênçãos que eu vou desperdiçar? Não. Ele abençoa com bênçãos que vão sobejar, que vão sobrar, sabe para quê? Para você abençoar outras pessoas. Quando Deus te abençoa,
ele te abençoa com esse objetivo, que você abençoe outras pessoas. E aí você continua sendo abençoado, você continua prosperando, você continua avançando. E aí você não tem receio de dizimar 10% ou dizimar 90%, como fez esse irmão que comentei aqui. Mas deixa eu ir rapidamente para a aplicação contemporânea, senão eu não cubro nem elas. Primeiro, então, advertência contra infidelidade e falta de frutos. O infiel tem fruto, mas não traz a sua primícia. Lembrando que primícia é oferta. Mas também, se ele não traz a primícia, imagina, então, se ele não traz as primeiras coisas, muito menos o dízimo. Ele também não entrega o dízimo. E tem aquele que é improdutivo mesmo, tem aquele que, infelizmente, os gafanhotos já tomaram conta dele. Então, ele recebe e coloca num saco furado. Você certamente conhece gente assim. Eu ainda em Belo Horizonte, quando trabalhava numa empresa brasileira, e eu ainda não tinha concluído a faculdade, então eu ganhava um salário ali que eram talvez, sei lá, 2 ou 3 salários mínimos, que era razoável, pensando na média salarial brasileira, mas não era um salário tão bom assim. Mas eu tinha colegas que ganhavam mais que eu, e que eles moravam na casa da sogra ou do sogro, ou que eles moravam de aluguel. Eu ganhando 2 salários mínimos, eu tinha um apartamento pequeno, de 45 metros quadrados, mas o apartamento era meu. Então, como que você conseguiu tão cedo? Eu casei super jovem, casei com 19 anos de idade. Não recomendo não, tá? A menos que você tenha emprego, tenha profissão, tenha estabilidade emocional, financeira, pode casar. Agora, se você não tiver, não recomendo casar cedo, não. Primeiro, adquira um pouquinho dessas coisas que comentei aqui. Mas o fato é, eu me casei aos 19 anos de idade e eu tinha um apartamento. Mas como assim, João? Pois é, eu trabalhava desde os 13, mas eu dizimava muito antes, quando eu vendia picolé, quando eu vendia o geladinho, que você chama, que eu chamo, lá a gente chama de chup-chup, o geladinho, quando eu engraxava sapato, quando eu lavava carro, eu já dizimava. E aí a bênção de Deus, ela te persegue e te alcança. Tem gente que corre atrás da bênção. Aí eu fico feliz, porque eu posso descansar e esperar que a bênção me alcance. Eu posso descansar e esperar que a bênção me alcance. Então, vamos avançar aqui para nós terminarmos. Então, se você é desses que está faltando fruto porque os gafanhotos estão consumindo, você recebe e coloca no saco furado, a palavra de alerta para você. Acerte-se com Deus. Acerte-se com o Senhor. Isso não é sobre dízimo, isso não é sobre oferta, é sobre obediência ao Deus que você propõe servir. Há muito crente nominal no nosso dia, nos nossos dias, e falta gente compromissada com Deus. Mas as bênçãos todos querem, mas Deus não tem compromisso com esses. Deus não tem compromisso com esses. A segunda aplicação contemporânea, um chamado à mordomia fiel dos recursos de Deus. Primeira coisa é reconhecer que tudo é de Deus e que você e eu somos mordomos. Então você precisa administrar com fidelidade aquilo que o Senhor te concede. Quando é que nos falta fidelidade? Quando sobra um pouco, o que eu faço? Eu compro uma casa na praia. Agora, todo final de semana, eu não posso vir mais à igreja porque eu estou na praia, porque eu tenho uma casa lá. Eu compro uma chácara, eu compro uma casa de campo e agora eu não venho mais à igreja. Por quê? Porque eu preciso desfrutar todo final de semana da minha casa de campo. Às vezes eu nem desfruto, mas vou lá para trabalhar na casa de campo. Sanidade, né? A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Se você parece estar enriquecendo, mas está doendo, tem algo errado. Então você precisa também atentar-se para esse chamado a uma mordomia fiel. Faça uma gestão correta dos recursos que eu coloco na sua mão. João, mas é tão pouco. É isso aí. A gente aprende no pouco. Seja fiel no pouco. E o que acontece com quem é fiel no pouco? Seja fiel no pouco e sobre o muito, eu te colocarei. Comece sendo fiel no pouco. Comece sendo fiel no pouco. Depois, a terceira e penúltima aplicação contemporânea é a lembrança de que os privilégios espirituais trazem responsabilidade. Você certamente viu o filme do Homem-Aranha, pior super-herói da minha vida que o Homem-Aranha. Eu só vi Homem-Aranha muitas das vezes porque meu filho mais novo gosta do Homem-Aranha. Gosto do Homem-Aranha. E vocês não sabem o que eu tive que fazer para me tornar um herói mais importante que o Homem-Aranha para meu filho mais novo. Eu conto para vocês noutra oportunidade. Mas o fato é, o Homem-Aranha ele diz o seguinte: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É isso que ele diz. E é isso que a palavra também nos ensina. Os privilégios espirituais trazem responsabilidade. Você é parte da vinha, como sendo parte da igreja. Você é lavrador nessa vinha. Você tem responsabilidades nessa vinha. Responsabilidade de evangelizar,
responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus, responsabilidade de abençoar os outros, responsabilidade de servir ao Senhor, de servir ao reino, de servir à igreja. Você tem responsabilidades. E, finalmente, um alerta de que Deus espera frutos genuínos, não apenas religiosidade externa. Deus espera frutos genuínos e não apenas religiosidade externa. É fácil parecer crente. Na Assembleia de Deus é mais fácil ainda. Para nós homens, faz a barba, coloca um paletó e uma gravata, pronto. Parece crente. Parece crente. As irmãs antigamente não podiam cortar cabelo, então você via aquele cabelo longo, cheio de pontas, aquela é da Assembleia de Deus, né? Hoje não, hoje os cabelos ficam bonitinhos, aparadinhos. Então hoje não dá para olhar só pelo cabelo. Mas eu não tenho problema com isso. Não tem problema. Na verdade, que bom, né? Que é assim, né? Assim a minha esposa fica mais linda. Quando a gente era jovem, coitada, quase todo mês o pastor chamava, o dirigente da igreja chamava a atenção dela, porque ela tinha uma franjinha, que ela tosava a franjinha, e lá em Belo Horizonte, quando a gente era jovem, não podia cortar a franjinha. E era um problema com a franja da minha esposa, né? Então, que bom que fomos libertos disso, né? Fomos libertos disso porque a palavra é mais preciosa. A palavra é mais importante do que os costumes que não levam para o céu, os costumes que passam e que mudam de uma geração para outra. Mas o fato é, a palavra nos alerta que Deus espera frutos genuínos. Ele espera frutos. A única coisa que ele espera são frutos. E nós precisamos frutificar onde nós fomos plantados. Nós não precisamos, não devemos e nem podemos apenas parecer crentes. Nós precisamos ser crentes fiéis. Eu quero deixar essa palavra para vocês. Eu estou convicto que cumpri a minha missão. Eu estou convicto que o que Deus me deu para compartilhar com vocês essa noite, eu trouxe. Eu estou convicto que eu não passei a mão no ego de nenhum de vocês, que a palavra não foi uma palavra de aliviar o ego, mas eu estou convicto de que é uma palavra de confronto, de cura, de correção, mas é uma palavra de bênção para quem decidir viver essa palavra, e como eu espero, encontrar contigo lá no céu e ouvir o seu testemunho. Que Deus os abençoe. Glória a Deus.